Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no trabalho, chegando em casa, arrebentado, todo suado, um monte de água, choveu muito, faltou luz. Só deu problema aqui no computador, estou tendo que ligar. Aí o pessoal, então tá ruim, né? Tá ruim nada. Vamos em frente. Né? É só ter um pouquinho de paciência que tudo se resolve. Né? Então vamos nós aqui, deixa eu... pôr aqui ligando o computador, vamos pôr o site. Hoje eu tive dúvida se eu ia conseguir começar no horário a live. Porque estava chovendo muito. Estava muito complicado as coisas hoje. Aliás, é interessante, né? O Papa Leão falou uma frase muito bonita esses dias. Quando a terra é ferida, o pobre é o primeiro a sangrar. Entrou alguém? Quem é que entrou? Oi, Lena, boa noite, paz e bem. Como é que você está, Lena? Espero que você esteja bem. Estou eu aqui, pondo o site da CNBB para entrar. Tenho dúvida até se eu vou conseguir fazer a live ou se vai faltar luz. Se de repente ficar tudo escuro, é porque faltou luz, tá? Mas eu faço a live mesmo no escuro, não será a primeira vez, tá? Lena está dizendo que está tudo bem. Que bom, Lena. Então agora é só esperar, porque tem que entrar as coisas aqui, está um pouco devagar. Mas está entrando. Né? Está entrando. Entrou tudo. Daqui a pouco a gente começa. Né? Deixa eu pôr aqui no dia 8 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Né? Nós já estamos quase na quaresma, né? Nós já estamos quase lá. Entendeu? Estou aqui localizando a leitura, porque também já está na hora. Chegou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar, vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa.
assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao vosso Deus que está nos céus. Palavra da salvação. A leitura de hoje é uma leitura muito interessante. Oi, Fátima, boa noite, tudo bem? Eu estive com a Fátima agora há pouco, lá na nossa capela, na capela de Nossa Senhora Aparecida. E aí, eu lá também fiz uma reflexão sobre a leitura de hoje. Bem, se a gente for pensar bem, não há novidade nenhuma em nenhuma leitura que é rezada, lida na missa. Não é muito difícil que a gente tenha uma leitura na missa que a gente nunca tem ouvido, muito menos na celebração da palavra, porque aí mesmo é que é lugar de ouvir a palavra. Mas nesse ano, essa palavra tem um valor a mais para mim. Sabe, pessoal, cheguei em casa agora há pouco. Aí, antes de entrar, apareceu lá um negocinho no Facebook, eu fui ver. Um amigo meu colocou uma manchete de um jornal norte-americano, onde está dito assim: Steve Bannon, para quem não sabe, é um marqueteiro, é um ideólogo político de direita. Oi, Sérgio, boa noite, paz e bem. Muito amigo do Trump, muito amigo do Eduardo Bolsonaro, né? Ou seja, Steve Bannon e Jeffrey Epstein, que é aquele pedófilo safado que tem lá nos Estados Unidos, né? Que usava do dinheiro para aliciar meninas, estavam financiando grupos católicos para tentar derrubar o Papa Francisco. Sabe, Bernardo, o que isso tem a ver com a leitura? Você está fazendo política. Cala a boca, o Guia Inquisidor, e presta atenção nas coisas. O Guia Inquisidor estava aqui gritando. Pessoal, se você não entende o que é ser sal da terra e não entende o que é ser luz do mundo, você não entendeu por que eu coloquei essa coisa. Oi, Isabel, minha filha querida, boa noite, paz e bem. Quem é que entrou aqui? Oi, Sofia, boa noite, paz e bem. Sabe, as pessoas acham que ser sal da terra e luz do mundo é uma coisinha qualquer. As pessoas acham que ser sal da terra e luz do mundo é falar frase bonita, é fazer post agradável. Oi, Rafaela, boa noite, paz e bem. Não é nada disso. Ser sal da terra e luz do mundo é ser incômodo, é ser incômoda, é perturbar. Sabe, as pessoas têm uma visão muito errada dessa passagem. E eu vou tentar tirar essa visão de vocês. E é claro, se vocês não entenderem, se vocês quiserem opinar, opinem durante o negócio. Se alguém quiser, eu até divido a tela com a pessoa. Tá? A gente começa a entender isso na primeira leitura. Inclusive, a Fátima, que estava aqui, ela me ajudou na homilia hoje, porque eu pedi para ela ler um versículo anterior. Né? Primeira leitura é o profeta Isaías 58, de 7 a 10. Eu pedi para ela ler o versículo 6, 58, 6 de Isaías. Porque no versículo 58, 6, Isaías está falando que o Senhor diz assim: qual é o jejum que me agrada? Então,
Isaías é um profeta, então ele questiona aquela prática de um jejum falso, né? Aquela prática daquele jejum cheio de coisinha, né? Entrou alguém aqui, Costa Lu 75 e Graça Teixeira. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Costa Lu, eu não sei quem é, mas boa noite, paz e bem. Sabe, Isaías questiona o falso jejum, o jejum hipócrita. O homem que fica curvado como um caniço. E ele diz, qual é o jejum que agrada a Deus? E o jejum que agrada a Deus é repartir o pão com o faminto, acolher o pobre e o peregrino. Se encontrar uma pessoa nu, cobre, e não despreza a carne do nu. E vai mais adiante. Ele diz também, se destruirdes teus instrumentos de opressão, deixares os seus hábitos autoritários e sua língua maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestar todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. Olha, é muito bonita essa passagem. Porque ser luz do mundo não é ficar falando. Ser luz do mundo não é ficar rezando. Ser luz do mundo é uma atitude concreta, é uma ação, é uma postura, é um agir. Bernardo, você está dizendo que oração não tem sentido? Ou o Guinho inquisidor, hoje ele está nervoso. Bom sinal, é sinal que o profeta Isaías perturbou o coração dele. Porque a fé que não te põe em crise é uma fé em crise, já dizia Papa Francisco. A oração é essencial na vida de um fiel. Mas ela não é o fim, ela é o meio. Ela é o que nos alimenta, o que nos ajuda a seguir. Boa noite, Bernardo. Hoje lembrei de você, porque tivemos formação sobre a campanha da fraternidade deste ano. Olha, fiquei contente. Se lembraram de mim por causa de uma campanha da fraternidade, eu já fico contente. Se é por causa da questão da moradia, eu fico mais contente ainda. Muito obrigado, Gracinha, por me dar essa boa notícia. Sabe, pessoal, a oração é essencial para nos ajudar a seguir, a nos ajudar a ser luz do mundo. Lá na nossa paróquia também teve formação, sabe, Gracinha? E a Fátima, que estava na formação, disse que ela foi maravilhosa. E você, Bernardo? Eu estava batizando gente. Diácono é assim. Se eu não tivesse batizando gente, eu teria ido ao Jardim Gramacho. Eu não teria estado na formação. Não que a formação não valesse, mas é que eu podia fazer uma coisa a mais. Ser luz do mundo é ir adiante onde ninguém quer ir. É dar valor àqueles que ninguém quer dar valor. É cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Ser luz do mundo é se abrir às pessoas necessitadas, às pessoas que sofrem, às pessoas que precisam de nós. Acolher todos e todas que precisam. E cada vez mais isso é difícil, porque existe no mundo discurso de ódio, discurso de exclusão. Eu fico olhando quantas vezes as pessoas pretas são humilhadas. Uma pessoa preta entra numa igreja e eu já vi gente ficar nervoso porque a pessoa preta entrou na igreja. Um pobre entra na igreja e eu vejo gente ficar perturbado por isso. Sabe, pessoal, eu fico olhando
E algumas coisas me chocam profundamente. Por exemplo, se um irmão gay entrar numa fila de comunhão, é capaz de cair o teto da igreja. Porque as pessoas vão querer que ele não comungue. Mas se entrar um irmão pedófilo, se entrar um irmão racista, se entrar um irmão machista, se entrar um irmão xenófobo, apropofóbico, ninguém fala nada. Porque o racista, o machista, o xenófobo, o apropofóbico, o homofóbico, eles pregam um discurso de ódio. Eles pregam a exclusão. Se você tiver uma pessoa pregando intolerância, ninguém reclama. Porque é exclusão. Agora, ai de você que acolheu uma pessoa de uma periferia existencial. Ai de você que acolheu uma pessoa de uma periferia social. Vai ter um bando de gente reclamando. Vai ter um bando de gente te criticando. Mas não foi isso que Isaías falou? Destrua os teus instrumentos de opressão, deixa os teus hábitos autoritários e a tua língua maldosa. Acolhe de coração aberto o indigente e presta todo socorro ao necessitado. Qual vai ser a consequência? A tua luz brilhará nas trevas. A sua luz não vai brilhar nas trevas por outro motivo, a não ser que as ações concretas se realizem. Mas sabe, tem um problema. E esse problema, eu falei lá na capela, hoje. Fátima está aqui, ela ouviu. Mas esse problema se tornou maior depois do que eu li agora há pouco. Vejam bem. Ser luz não é autopromoção. Ser luz não é dizer eu sou o bom. Eu sei a palavra melhor que todo mundo. Pode olhar, minha homilia é melhor que qualquer padre que você ouvir. Não tem um diácono na sua diocese que faça uma homilia com a qualidade que eu faço. Porque eu leio livros, eu estudo, eu me dedico, eu peço iluminação do Espírito Santo, eu me preparo, eu leio 3, 4 livros para fazer essa homilia, então eu sou melhor que os outros. Me sigam, não sigam os outros, porque eu estou aqui para iluminar vocês com a palavra de Deus. Foge! Sai correndo! Essa pessoa não é luz do mundo. Essa pessoa não é sal da terra. Quem me disse isso? Vai aqui na segunda leitura, na leitura de São Paulo aos Coríntios, onde ele fala claramente: para anunciar o mistério de Deus não recorria à linguagem elevada, nem a prestígio da sabedoria humana. Aliás, eu estive entre vós com fraqueza, receio e muito tremor. Olha que coisa linda! Paulo não se apresenta como um homem sábio, um doutor da lei, uma autoridade. Ele se apresenta como um homem fraco, com medo. Um homem, vamos dizer, estúpido. Mas, Bernardo, qual o sentido disso?
Porque não é autopromoção. Ser luz do mundo não é falar bem de si, não é chamar os outros para si. É por isso que cá entre nós eu tenho muito problema com influenciadores digitais religiosos. Eu tenho problema maior ainda com quem se diz missionário digital. Aliás, uma vez me chamaram: Bernardo, vai ter na diocese um encontro dos missionários digital. Você faz live, vem se encontrar com a gente. Eu virei: olha, eu posso até me encontrar com vocês, mas eu não sou um missionário. O missionário é quem sai. É quem sai do seu conforto. Quem sai da sua segurança. E fazer uma live dentro de casa não tem segurança. Eu continuo com conforto, eu continuo na tranquilidade. Sabe, eu falo muito isso, pessoal. Eu tenho muita perturbação com esses influenciadores. Até porque, sabe, eu às vezes fico perturbado comigo. Porque eu recebi uma provisão do meu bispo para falar ao povo da minha paróquia. E eu estou falando para pessoas de outras paróquias. Tudo bem que diácono é bicho desobediente mesmo, né? Mas eu fico pensando, um padre pode falar e condenar práticas fora da paróquia dele? Não, ele não pode. Código de Direito Canônico diz isso. A Igreja diz isso. Um bispo pode orientar os seus fiéis? Sim, pode. Dentro da diocese dele. Dentro de outra diocese, ele deveria pedir autorização para ir à diocese. Aliás, Dom Helder Câmara foi advertido disso por vários bispos, inclusive Dom Eugênio Salles, que era amigo dele. Então, eu fico muito perturbado com esses que se autoproclamam guardiões da verdade, protetores da fé, aqueles que se trazem para si o direito de afirmar que fulano ou cicrano ou deltrano está errado. Bispo fulano está errado. Você não tem condição de falar isso. Nenhum outro bispo tem condição de falar isso. A única pessoa que pode corrigir um bispo é o Papa. E mesmo assim, na caridade. Isso que você está falando é heresia. Só o seu bispo pode falar isso. Em alguns casos, só o dicastério para a doutrina da fé pode condenar. Mas vem um bando de gente que começa a falar: não, porque o cardeal fulano, o cardeal cicrano. E aí, pessoal, eu fico pensando, frente à notícia que eu li agora há pouco, que o Steve Bannon, um ideólogo de direita, marqueteiro do Trump, e o Jeffrey Epstein, aquele pedófilo milionário, estavam financiando grupos católicos, influenciadores católicos, para atacar o Papa Francisco. E aí eu fico pensando que pode ser pior ainda. Que alguns desses que a gente fica ouvindo, criticando o Papa Francisco, criticando a igreja em saída, criticando o padre Júlio Lancelotti, criticando homens e mulheres que se dedicam ao cuidado dos miseráveis, que acolhem os refugiados, que protegem os pobres, que protegem a comunidade negra, as mulheres, a comunidade que acolhe a comunidade LGBT. Essas pessoas podem estar fazendo um trabalho que nada tem a ver com a luz, e sim com a escuridão. E aí, porque eu já estou me falando demais, vamos para o Evangelho.
No Evangelho nós somos chamados a ser sal e luz. Me lembra até uma música, tem no YouTube, né? Jesus me chama, de João Bento. Jesus me chama para evangelizar. Lá, 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 lá. Vou falar sobre o cuidado dos pobres. Tararara. E aí ele vira e fala assim: o que me importa é ser sal e luz. Não tenho medo da perseguição. É melhor sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal. Né? É exatamente uma das bem-aventuranças que nós lemos domingo passado. Felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser sal da terra é dar à terra o sabor. Sabe, todo mundo já deve ter cozinhado alguma coisa. Cozinha qualquer coisa. Vou fazer um feijão, faz feijão sem sal. Coisa horrorosa. Vou fritar um ovo. Ah, beleza. Frita o ovo sem sal. Ele perde o sabor. Ele deixa de ser gostoso. O mundo está amargo. Quantas pessoas falam em violência, em exclusão? Hoje eu comecei a ver o jornal e fiquei sabendo que uma professora de direito foi morta a facada na faculdade, na frente de um bando de gente. Por quê? Porque o aluno dela, com quem ela estava tendo um relacionamento, ficou enciumado porque ela reatou com o ex-marido dela. E aí resolveu matá-la. Olha o desprezo à vida. Olha o desprezo com a mulher. Né? Matou porque a mulher tem que ser dele, é um objeto. Pessoal, isso é contra a vida e contra a dignidade humana, isso é contra a base da doutrina social da igreja. Sabe, pessoal, o que mais me escandalizou é a repórter falando. Porque o suspeito esquimbal, tem um bando de gente que viu o cara fazer isso. Um dos alunos era um policial. Né? Oi, Lídia, boa noite, paz e bem. Um dos sujeitos era um policial, prendeu o cara em flagrante, não tem suspeito. Mas sabe o que é isso? É a amargueza do mundo. Porque é normal matar a mulher. É normal o homem achar que é dono da mulher. É normal as vozes de exclusão e de ódio. É normal o desejo de violência e de guerra. Ano passado, o mundo gastou 2,7 trilhões de dólares para comprar armas de guerra, instrumentos de morte, ferramentas de opressão. Quanto de bem nós poderíamos fazer com esse mesmo dinheiro? Fátima está dizendo, foi horrível. É exatamente, coisa horrível essa coisa. E nesse mundo amargo, quem é que pode devolver o sabor? Bernardo é Jesus Cristo, eu concordo. Mas ele precisa de você. Você tem que ser sal da terra. Nós somos o sal da terra, nós damos sabor à terra, o sabor que nós queremos dar. Bernardo, mas como é que eu posso mudar o mundo? Provavelmente não pode. Mas seja como Paulo, fraca, com temor, tremendo, mas se coloque no mundo. Não precisa de palavras fantásticas, discursos maravilhosos. Aliás, o Papa Leão falou recentemente que palavras
incompreensíveis e conceitos muito complexos atrapalham a evangelização. Se preocupa em ser. Seja amor, seja cuidado, seja acolhida, seja respeito, seja compromisso com a vida e com a dignidade. Se mostre ao mundo. E a tua luz brilhará nas trevas. Não para que as pessoas achem que você é maravilhoso, que você é maravilhosa, mas que elas vejam que as suas boas obras são realizadas em Deus. E você começará a colocar o sabor doce, gostoso no mundo. Agora, você será luz. Você será uma cidade no monte. Eu aqui falei até na nossa capela. Você está na Rua das Laranjeiras, você levanta a cabeça, você vê o Cristo Redentor. Ele está lá. Ele não faz propaganda. Ele apenas faz. Hoje, eu estava cansado do batismo, a hora já era avançada, e eu vi uma senhora lá que estava da família que a gente tinha batizado, frente à Nossa Senhora, visivelmente triste. E eu ia lá perto dela e vem a mãe. Diácono, fala com a minha tia, ela está passando por um momento difícil. O pessoal estava cansado. Ai, meu Deus do céu, eu estava cansado. Estava suado. Estava com fome, era próximo do meio-dia. E vocês sabem que como eu tenho diabetes, eu tenho que fazer uma dieta muito regrada. Mas eu olhei e falei assim, a minha irmã precisa de mim, eu vou lá. Sabe, pessoal, sei lá, gastei 10, 15 minutos com ela, talvez menos. Mas foi bom para ela. Ela se sentiu abraçada, cuidada, protegida. Aliás, rezem por ela. Está passando, está precisando, está com um momento de incerteza, rezem por ela. Bernardo, qual o nome? Eu não tenho autorização para dar, mas rezem. Rezem pela mulher que o diácono pediu para rezar. Deus sabe quem é. Sabe, a gente se abrir para as pessoas é a hora. Se você puder, abra. Enquanto você tiver condição, ajude. Não deixa faltar as coisas para você, mas se você puder fazer, faça. Isso é ser a cidade no alto do monte que todo mundo vai ver. Agora, Jesus fala também que nós somos uma lâmpada. Essa lâmpada é a igreja que sai, é a igreja em saída. Sabe, é impressionante. De vez em quando a gente vai fazer uma atividade caritativa. E sabe, verdade, Deus sabe, vou rezar. Obrigado, Fátima, sua oração é valiosa. De vez em quando a gente vai fazer uma atividade caritativa qualquer e um irmão espírita fica sabendo. Bernardo, eu posso ir com você? Pode. E ele vai lá e faz. Bernardo, mas ele é espírita, ele acredita que Jesus é Deus. Ele segue Jesus. Ele está levando amor. Ele está levando a luz ao mundo. Nessas trevas da intolerância, nessas trevas do ódio, irmãos que se juntam de fés diferentes tocam mais o coração do que muito paramento, muita coisa bonitinha. Em Pittsburgh, até hoje, judeus de uma sinagoga agradecem aos muçulmanos que encontram. Porque quando os supremacistas brancos atacaram e massacraram aquela sinagoga, foram os muçulmanos que foram ao encontro deles. Ali, onde existe um discurso de ódio, um discurso de morte, que feriu uma comunidade perseguida,
que tem uma estranheza com outra comunidade perseguida. Ali brilhou a luz do amor. Ali brilhou a luz. Na região das trevas, da morte, do ódio e do preconceito, da exclusão, da intolerância religiosa, da opressão das suas várias formas, brilhou a luz. E nós podemos ser luz. Quando acudimos um irmão, quando olhamos por uma irmã, quando protegemos alguém. Não vai ser fácil. Não vai. Nós seremos perseguidos, nós seremos atacados, nós seremos questionados, nós seremos humilhados. Eu não minto para vocês. Ser sal da terra e luz do mundo vai ter problema. É que nem está na música. Não tenho medo de perseguição, o que importa é ser sal e luz. É melhor sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal. Eu diria mais, é melhor sofrer fazendo bem do que se dar bem fazendo mal. Por quê? Porque aqueles que são perseguidos pela justiça herdarão o reino de Deus. Essa é a grande mensagem. E eu termino hoje, como eu terminei lá na capela agora há pouco. Quando o mundo escurecer, sejamos luz. Quando o mundo amargar, sejamos sal. Sal. Essa foi a reflexão de hoje, 8h08. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha perturbado vocês. Espero que mexa com vocês. Porque a palavra de Deus tem que ser viva e eficaz, tem que perturbar a gente. Tá? A Rafaela. Obrigada, mãozinha de oração e boa noite. Eu que agradeço, Rafaela. Muito obrigado por estar vindo aqui, tá? Maravilhoso. Eu fico muito contente, tá, Rafaela? Você tem vindo, eu agradeço muito. Fátima. Gratidão, Diácono Bernardo. Fátima. Muito obrigado. Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã não tem live, tá? Segunda-feira tem live, tá? Costa Luz 75. Muito bom. Que bom que você gostou, Costa. Bom, eu vou me despedir. Será que é? Não, não deve ser ela, não. Depois eu vou descobrir quem é. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de quem? Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos.